Certo, gente, confirmado aqui, a gente está conseguindo ser visto. Aqui tive alguns problemas de conexão antes ali com o meu microfone, por isso acabamos atrasando um pouquinho. Acho que a gente pode, então, iniciar. Gostaria já de agradecer a todo mundo que está presente. Então, boa noite a todo mundo. Boa noite, Ritelli, André. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente está iniciando aqui, então, nossa live, aqui, nossa noite, aqui, onde a gente vai conversar sobre uso e abuso de substâncias psicoativas. Estamos aqui como convidados hoje, tendo o prazer de receber a psiquiatra Ritelli Hernandes da Silva. Ela possui graduação em medicina pela Universidade Federal de Pelotas, residência médica em psiquiatria pela Universidade Federal de Pelotas também, e ela atua, como psiquiatra no Instituto de Neurociências Dr. João Quevedo. E ela também atua como professora do curso de medicina da UFSC, no campus Araranguá. Ela é mestre em ciências da saúde, pela Unesc, e é doutoranda também do Laboratório de Psiquiatria Translacional, Unidade de Pesquisa em Depressão da Unesc. Se faltou alguma coisa, Ritelli, você acrescenta aí depois, tá bom? E também, nosso segundo convidado, o André Figueiredo Pedrosa, que é psicólogo. Ele possui graduação em psicologia pela PUC de Minas Gerais e é mestre em psicologia também pela PUC do Rio Grande do Sul. É especialista em psicologia clínica pelo Conselho Federal de Psicologia e em saúde da família pela UFSC. Atualmente atua como psicólogo na Prefeitura Municipal de Chapecó e da Associação Chapecoense de Futebol. Também é professor da Faculdade Santa Rita e atende também em consultório particular. Tem experiência nas áreas de psicologia e psicanálise, atuando principalmente nos seguintes temas: psicologia clínica, saúde mental, psicopatologia, toxicomania, psicologia e saúde e psicologia do esporte. Bastante coisa. E a gente tinha também mais um convidado, que era o professor e doutor em sociologia, e pesquisador na área de sociologia e antropologia da saúde, que era o João Mateus. A gente divulgou no nosso folder, mas infelizmente aconteceu um problema técnico aí com a conexão dele e ele não poderá estar presente conosco hoje. Então fica para uma próxima oportunidade. Então vamos começar a nossa conversa sobre esse tema aí tão importante. Eu acho que tem despertado ainda mais importância nesse período, um período atípico que estamos vivendo. E eu vou passar a palavra para a Ritelli para nos explicar, começar já nos explicando e falando sobre o que são essas substâncias psicoativas, e dar a sua contribuição. Depois eu passo a palavra para o André, e eu já aproveito para avisar também quem está nos assistindo que pode deixar suas perguntas aqui no Facebook mesmo, que é onde está sendo transmitido, que depois, ao final da fala dos nossos convidados, nós teremos esse momento aí para conversar, para tirar as dúvidas de vocês, para esse bate-papo. Muito obrigado, Ritelli. Muito bem, boa noite aos participantes, a Fernanda, o André. Quero aproveitar a oportunidade de agradecer o convite do IFSC, da Juliene, para vir aqui conversar com vocês e falar de um tema assim, que é bem importante já habitualmente, mas que acabou entrando um pouco mais na rotina em função desse momento que nós estamos vivendo, que é da pandemia, e eu digo isso assim, até porque tem várias situações que nós temos percebido, vários artigos, e a gente tem percebido alguns estudos e alguns movimentos em função justamente do aumento do uso dessas substâncias, substâncias psicoativas. E aí a gente pode citar medicações, a gente pode citar o álcool, a gente pode citar não só a questão de drogas ilícitas, Eu acho que esse aspecto assim, é importante a gente falar. E o que são as substâncias psicoativas? Seriam, ou um termo mesmo, substâncias que, de certa forma, atuariam sobre o sistema nervoso central e produziriam algumas alterações de humor, alterações na cognição, alterações de comportamento, então, e que talvez, ou na sua grande maioria, poderiam trazer uma certa sensação de alívio, uma sensação de prazer,
que faz com que, na verdade, o uso seja repetido, né? Então, tem esse aspecto importante, assim, não relacionando diretamente a questão da dependência química, né? Porque isso é como se fosse uma escalada, né, que vai sendo construída, né? Seria um problema de uma doença crônica até, mas essas substâncias psicoativas, elas têm essa característica de alterar e, de certa forma, talvez auxiliar em alguns momentos. Então, a gente pode pensar, por exemplo, num benzodiazepínico, né? Ele tem esse aspecto, o Rivotril, né, trazendo assim as marcas, né, até porque ele é mais usual assim para se entender, né, o medicamento que tem o tarja preta, né, por que se utiliza, por que ele tem uma representação bem importante assim em consultórios, no dia a dia. É difícil a gente encontrar alguém que não faz uso ou que não conhece alguém que faz uso de um benzodiazepínico, porque ele acaba trazendo uma sensação de bem-estar, mas isso não impede que ele também possa trazer algum malefício ao longo do tempo, e dependendo da dose que se utiliza, o objetivo, a forma de tratamento, porque são medicações que podem causar o que a gente chama de dependência química. Então, tem esse aspecto bem importante. O álcool também tem um pouco esse aspecto, né? Não sei se o André quer complementar. Claro, e nessa linha mesmo, né, que a Ritelli está colocando, essas substâncias psicoativas, elas, de alguma forma, sempre estiveram presentes na nossas sociedades, né? Se a gente for pegar a questão historiográfica aí do uso de drogas, né, de substâncias psicoativas, elas foram inicialmente utilizadas aí em rituais religiosos, né, são utilizadas até hoje. Se a gente for pegar as várias religiões aí utilizam essas substâncias psicoativas, ou algum tóxico, ou até mesmo o álcool, né? Vamos lembrar, né, pessoal, que a gente tem, quando a gente fala de substâncias psicoativas, a gente tem que fazer uma divisão, né? Existem substâncias legais e substâncias ilegais, né? Então, legais, por exemplo, a gente pode citar, né? Ou legais com uso restrito, né? Maiores de 18 anos aí, o álcool, o tabaco, né? Em alguns países, algum inalante, por exemplo, Argentina, alguns inalantes são permitidos, né? E a gente tem as ditas drogas aí, que são substâncias que também afetam o sistema nervoso central, mas que o uso é considerado, não é permitido, né? Pela lei, não é considerado legal, né? Maconha, cocaína, crack, êxtase, LSDs, anfetaminas e por aí vai, né? Quando a Ritelli coloca essa questão das medicações, né, no caso são substâncias que têm um fim médico, psiquiátrico, no meu modo de ver, que produzem alguma alteração, mas com um viés clínico, né, positivo aí, de tratamento para um paciente, né. Agora, é importante conceituar isso, porque todas essas substâncias, elas vão, de fato, afetar o sistema nervoso central, causar uma sensação de alívio e prazer no momento inicial, né? Agora, com o decorrer do uso, né, a tendência é que essa sensação de alívio e prazer dê lugar a uma sensação de desprazer e, mediante um uso prolongado, a uma relação também de uma dependência, né? Acho que a gente vai falando aí ao longo da live dessas questões. Quer acrescentar, Ritelli? Acho que a gente vai fazendo um bate-papo, né? O Fernando também. Vamos, acho que sim. Acho que é bem isso, né? Estava comentando, estava escutando e pensando nisso, a questão do uso, depois do abuso e depois da dependência, né? Bem esse aspecto que tu trouxesse, assim, de um alívio inicial e que isso pode vir a trazer um malefício bem importante na vida das pessoas, né? Não só do indivíduo, mas da sociedade, da família, da sociedade como um todo. Tá? E acho que é importante assim, a gente trazer bastante esse momento assim, de falar, por exemplo, o que a gente tem escutado? Aumentou o consumo do álcool, por exemplo. Por que se utilizaria o álcool agora? É uma droga, né? Uma substância psicoativa, que é lícita, todo mundo tem acesso, pode se comprar,
E aí bem pontuou ali o André, questão do uso, que ele pode ser um uso esporádico, pode ser um uso lá no movimento ritualístico, pode ser, enfim, tem várias situações, né, que podem acontecer, mas que nesse momento de pandemia, o que a gente tem percebido? Um certo aumento no consumo dessas substâncias. E vale pontuar que esse mecanismo de ação é álcool, né, que eu tinha comentado ali antes, que que traria uma sensação de alívio inicial. Só que, paralelo a isso, ele também pode conduzir para uma dependência, além de saúde relacionadas, né, com questões ali da parte hepática, gástrica, que pode estar bastante envolvidas, mas também com situações durante o uso, ao efeito do álcool. A gente tem visto, que a gente tem percebido. Tem alguns trabalhos que estão saindo aí, estão falando sobre aumento de acidentes de trânsito relacionados ao uso do álcool agora. Problemas de relacionamento que têm acontecido, agressões em função do uso do álcool, né? Então, mas não só... Não, a ideia não é dizer assim, olha, não pode usar. A ideia é entender por que está se usando, né? Acho que esse aspecto é importante, né? Sim. Essa até é uma questão que eu queria fazer, desculpa eu interromper ali. Por que então as pessoas estão usando mais, né? Que o álcool frequentemente tem um aspecto de uma bebida social, as pessoas vão nos bares beber, e aí os bares estão fechados, mas a gente está bebendo mais. O que explica isso? Assim, eu vejo, né, na prática clínica, né, fazendo sempre essa interlocução que a gente faz com a teoria e com a clínica, né, e com a prática, que cada droga tem enfim, tem um modus operandi, né, assim, tem uma significação diferente para o usuário, né. Não é que cada usuário que bebe vai pensar mesmo, o álcool está na mesma posição subjetiva para cada um, né. Mas nessa questão que você traz, Fernando, chega a ser até irônico, né? Os bares fechados e as pessoas estão bebendo mais em casa, né? O que eu tenho visto, né, é que por ser uma situação muito única que a gente está vivendo, e essa exposição às pessoas a um ambiente mais fechado, por mais que sejam suas casas, né, aí, faz com que muitas pessoas busquem uma forma de alívio, até mesmo de escape, uma válvula de escape, né, para usar um termo mais popular, na própria bebida, né, nessa substância, que, como a Ritelli muito bem falou, causa um alívio imediato, né, é um alívio fácil, imediato, né. Então, eu tenho muitos pacientes que têm utilizado desse recurso para obter isso, né. Eu tive uma fala muito interessante de um sujeito que ele me falou assim, André, um paciente, sem perceber, num domingo em casa, né, que eu não estava fazendo home office, eu tomei 3 garrafas de vinho. Quer dizer, eu tomei 3 garrafas de vinho sem me dar conta da quantidade, do volume que eu tinha bebido, e aqui nessa situação de pandemia. Então, foi um fato que até chegou a assustá-lo, da quantidade que ele tinha bebido. Falou, uma coisa que num domingo normal, né, num domingo padrão aqui, jamais faria isso. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, né, a orientação para as pessoas tomarem muito cuidado com esse tipo de substância, né. Porque a gente pensa assim, se fosse ruim, né, se fosse 100% ruim, a gente tem que falar isso, né, ninguém usava, né, se fosse completamente ruim, só causasse desprazer, ninguém usava, as pessoas usariam talvez uma vez aí, experimentariam e largariam mão, né, desistiriam, mas não é isso que acontece. O problema que a gente vê, né, não é no uso social ou no uso recreativo disso, é num uso que ele é prolongado, persistente, e aí vão começar a surgir os efeitos danosos, né? E aí a gente sai de um uso esporádico, de um uso recreativo, para cair numa relação de abuso ou até mesmo de dependência, né? Certo. A gente teve a queda aqui da Ritelli, pelo visto, acho que ela caiu aqui. Você não tá vendo ela também não, né? Ela voltou. Não estou te vendo. Isso. Oi, ela Ritelli. vai aparecer aí de novo aí. Pera aí, deixa eu desmutar o microfone. Microfone. Eu não tô conseguindo... Aí, agora sim. Agora sim.
Tinha caído, você caiu, isso acontece, né? Esse é um dos nossos desafios agora também com as conexões. A gente está descobrindo que a nossa internet aqui não estava preparado para a pandemia, a nossa internet, né? Porque isso acontece bastante, problemas de conexão. É verdade. Mas bom que estás de volta e está conseguindo ouvir melhor agora. Agora sim. Acho que está com problemas aqui resolvidos. Certo. Se quiser comentar também aquela questão que a gente estava falando sobre, né, é que eu interrompi vocês, né, eu perguntei por que, afinal de contas, né, as pessoas estão bebendo mais, né? E o André... Isso, eu não consegui, já não estava conseguindo escutar o André direito, assim. Eu não consegui acompanhar o raciocínio dele em função da internet, que é bem isso, né? O ao vivo complica um pouco. Isso é normal, é assim mesmo. Ritele, eu basicamente comentei que, em função da situação pandêmica, né, de reclusão, as pessoas têm buscado muito esse recurso do álcool por ser um recurso, né, de uma substância psicoativa que causa um alívio rápido, imediato e nesse confinamento ali, né? Basta chegar comprar no mercado, comprar alguma garrafa de alguma coisa e beber em casa, né? Mas o problema é um uso pontual, gerar um abuso e, quiçá, uma relação de dependência depois, né? Exato. Porque ele tem, na verdade, como eu estava comentando, né? O álcool, ele traz isso que o André colocou, ele traz um alívio rápido, traz uma sensação de bem-estar, justamente pela interação que ele tem a nível do sistema nervoso central. Ele é bastante semelhante ao uso do benzodiazepínico, por exemplo. Então, ele atua bastante na ansiedade. Ele traz um relaxamento, uma sensação de alívio mesmo, até muito relacionada com a ansiedade, e esse momento que nós estamos vivendo é um momento bastante angustiante, as pessoas se sentem mais angustiadas mesmo, e acabam que, em alguns momentos, em alguma medida, talvez não percebendo o aumento desse consumo, e talvez não fazendo a relação com o que pode realmente estar acontecendo no organismo, né, e com a gravidade do que isso pode vir a trazer. Então, é bem esse aspecto, né? Um pedacinho da tua fala eu pude perceber ali, André, em relação a que acho que tem um paciente que teve a relação de aumentar o consumo e não perceber. Isso. E esse é um aspecto importante dessas substâncias psicoativas, porque elas, de forma geral, elas ao longo do tempo, elas exigem um aumento de dose para ter a mesma sensação de bem-estar. E aí tem uma armadilha importante aqui, porque aí ela acaba fazendo com que a pessoa consuma mais, e às vezes de forma mais rápida, para que tenha aquela mesma sensação. Então, isso é importante, assim, perceber se realmente está acontecendo, é um sinal de alerta, né? Da gente perceber que, bom, isso em alguma medida pode vir a ser prejudicial. Não quer dizer que essa pessoa vá desenvolver uma dependência, não é isso. Até porque ele é multifatorial. Existe toda uma questão genética associada, a questão ambiental também, né? Mas, em alguma medida, esse perceber é importante. Tá? E essas substâncias, elas, quanto mais rápido o efeito de bem-estar, maior o potencial de desenvolver um quadro de dependência. Porque ela rapidamente eu consumo, né? E rapidamente eu tenho aquela sensação de bem-estar e eu começo em alguma medida, de repente, até buscar isso em outras situações. É como se eu soubesse, bom, não, tudo bem, eu tô estressado, eu tô cansado, não tá legal, mas eu vou chegar em casa, vou me organizar ou vou desligar o computador, né? E vou me organizar e vou tomar um vinho, vou tomar uma cerveja, enfim, já começo a relacionar o consumo com a sensação. Tá? Sim. E se alguma medida isso começa a ficar muito intenso, é um sinal de alerta. Sabe, uma coisa que me veio, te ouvindo, também esse sinal de alerta e um outro bacana da gente falar também, que é o grau de tolerância, né? Ou seja, às vezes as pessoas precisam de uma dose da substância, né? Digamos, um copo aí de bebida para ter uma sensação de prazer, né?
E aí, com o passar do tempo, ela vai tomando, né? 2 copos, 3 copos, 4 copos, 5 copos e por aí vai. E a tolerância dela, dependendo daquilo que ela for usar, ela vai tender a aumentar, né? E é interessante que para alguns pacientes, para alguns usuários, isso é visto de uma forma até mesmo positiva, né? Ah, agora eu consigo tomar uma garrafa aqui e não me acontece nada, né? Isso socialmente pode até ser um motivo de se vangloriar, de se destacar, de tirar uma onda ali com um colega, mas na questão nossa, assim, né, da área psi, é uma questão complicada também, né? Principalmente se o usuário vê isso de uma forma positiva, né? Mas não ele passar a ter um grau de tolerância maior também é um outro sinal aí de um caminho de um uso esporádico para uma relação de abuso e de dependência, né? Eu acho que me ocorreu agora que às vezes a pessoa pode ficar também orgulhosa de ficar bêbado também, né? Sim. Mas pode falar, Rita. E eu fico pensando um pouco também em relação aos alunos, né? Bem dentro desse aspecto disso que tu falasse, assim, sabe, bebo mais e não tem problema, né? Pelo contrário, é uma forma até de ter uma falsa resistência e que, na verdade, o que talvez essa pessoa esteja desenvolvendo é uma tolerância, né? E que já é um sintoma de que algo não está muito legal ali. Então, quando a gente fala de dependência química, quando a gente fala de uso, abuso e dependência química, porque é bem isso, né? O desenvolver dessa escalada. É importante a gente ter o conhecimento do que está acontecendo para a gente poder evitar. Né? Porque tem uma série de situações, tipo o que a gente falou ali, está falando a respeito do álcool. Tá? Mas é muito difícil que alguém use só por usar. Tá? Existe o experimentar e tudo mais, mas a manutenção e a dependência química, muitas vezes ela está associada com outros transtornos, com outras situações. Então, talvez tenha ali algum outro transtorno psiquiátrico associado, um transtorno de ansiedade, transtornos depressivos, outras situações que o indivíduo pode buscar um alívio. Então, é importante a gente perceber, assim, de forma geral, quando eu recebo pacientes, olha, eu acho que a grande maioria, assim, não, é muito difícil ser uso pelo uso, né? Um ou outro tem essa questão, assim, de, eu comecei na adolescência e não consegui mais parar, né? A grande maioria, muitas vezes, ok, adolescência, mas a gente olha lá para a adolescência, já tinha um quadro de ansiedade, já tinha alguma outra alteraçãozinha, e que a droga, a substância traz um pouco esse aspecto. Sim. Né? Então, acho que isso é importante também pontuar, né? Eu vejo muito que esse uso por uso, ele se dá geralmente no primeiro uso, assim, até associado com uma necessidade de provar, de experienciar alguma coisa nova, diferente, né? Muito, estatisticamente, muito relacionado ali a um período de adolescência, né? De experimentação de algo novo, né? De transposição de alguma barreira, algo nesse sentido. Mas, geralmente, né? O usuário, seja do que for, ele tende a associar esse uso das substâncias ou alguma coisa muito positiva ou muito negativa dele, né, inicialmente. Aquele uso de bonificação, de se dar um prêmio, por exemplo, de usar alguma coisa, ou então, eu estou mal, a coisa está muito ruim, também vou usar alguma coisa, né. Então, assim, é uma coisa sempre interessante a gente observar, e a gente fala isso para os pacientes, né, mas da gente fazer também essa autoavaliação e autoobservação do que essas substâncias elas estão associadas na nossa vida, né? Aos nossos fazeres, aos lugares, às situações gatilho, né? As coisas positivas e negativas do nosso cotidiano, né? Isso é muito importante para a gente poder identificar e tomar um conhecimento desse uso e poder fazer algum tipo de manejo que possa ser positivo para o usuário, né? Sim, porque não é só a questão, né, quando o paciente chega, e chega para ti também, né, e quando chega o aluno ali na
escola, uma determinada situação e precisando de um auxílio, a intenção nunca é dizer, olha, isso aqui está totalmente errado, a gente não é para fazer, enfim, precisa ter todo o entendimento do que está acontecendo, de como é que isso se dá, como é que acontece, e acho que esse aspecto assim, da autopercepção é extremamente importante. Que gatilho é esse? Que situação é essa que faz com que tu busque essa substância, com que tu busque a sensação? Essa percepção é muito importante, assim, é um ganho muito grande que o paciente tem. Quando ele consegue perceber isso, de certa forma, ele consegue também, talvez um pouco menos difícil, ele conseguir lidar e conseguir trazer um limite, né? Conseguir puxar, porque é justamente assim, a falta de limite, a falta de controle já faz parte da doença, né? E vai fazer parte do tratamento, essa percepção. Então, é bem importante, muito importante isso que tu colocasse, assim, essa percepção mesmo, né? Esse entendimento. Eu acho que uma outra coisa legal também é que o jovem não negue, né? Que as pessoas não neguem isso, né? Então, acho que uma situação muito, muito corriqueira, assim, que acontece com a gente, da pessoa chegar lá e ficar, às vezes, um pouco resistente em falar, em fazer, né? Eu tenho uma intervenção que eu falo, principalmente para os jovens, eu falo assim, eu sou psicólogo, eu não sou juiz, né? Eu não estou aqui para te julgar, né? A gente não vai fazer um juízo moral, né? Se isso é certo, isso é errado, isso é, a princípio, isso, ali naquele momento, ali, isso é segundo plano, né? E até para que a pessoa ali ele consiga falar e entrar em contato, que muitas vezes com questões, né? Que para ela mesmo estão obscuras, estão nubladas, né? Nem ela mesma sabe bem o que é aquilo. E eu acho muito importante, assim, essa nossa live aqui, porque também nenhum saber é soberano, né? Então, assim, eu tenho muitos casos que eu faço questão, assim, de encaminhar para uma colega psiquiatra que uma medicação vai ajudar, e também recebo muitos casos também encaminhados pelos meus colegas psiquiatras em função de fazer um acompanhamento, um trabalho psicoterápico aí nesse processo, que também é muito positivo nisso, né? Acho que isso é importante a gente falar também, porque nenhum saber é soberano, a gente sempre está se ajudando, né? Isso é bem legal. A gente está com algumas questões que as pessoas estão fazendo. Eu trabalho bastante com o pessoal, né? Desculpa, estou com um delay aqui no áudio. A Juliele deixou uma pergunta aqui para nós, que é se você seria algum exemplo de situação gatilho. Foi mencionado, né, que essa expressão, né, que se haveria algum exemplo que poderia ser dado, o que seria esse tipo de situação. Você quer responder, primeiras damas, ou eu posso falar? Um termo que eu utilizei. Eu não escutei, eu não consigo. Eu me referi à questão da Juliele, né, que eu acho que não sei se vocês conseguem ver as questões aqui que estão deixando, ali sobre situação de gatilho. Acho que não, peraí. Tá. Não, tá. Ela perguntou se tem eu não consigo ver nenhuma questão. Não. Agora sim. Tá. Perguntou se tem um exemplo de situação de gatilho. Situação de gatilho, André. Não, você quer falar? Porque foi um termo que eu citei, mas primeiro as damas, a educação humana, quer falar? Eu posso falar. Eu posso falar um, então? Pode falar, que eu acho que caiu a conexão aqui da RTL de novo. Tá. Não, assim, eu me recordo de um paciente alcoolista que eu tive em Belo Horizonte mesmo, e ele bebia muito é muito comum isso, assim, no Brasil, né? Enfim, as pessoas beberem em bares próximos às suas casas, né? E ele tinha uma história de beber muito num bar que ficava na esquina da casa dele. E aí, mediante o tratamento psicológico, psiquiátrico, ele se deu conta de que passar na frente daquele bar era uma situação gatilho para ele beber. E aí, o que ele começou a fazer? Né? Ele começou a desviar o caminho do bar, quer dizer, ele andava mais, ele passou a andar mais para pegar o ônibus lá que ele ia para o trabalho, mas ele sabia que se ele passasse ali na frente do bar, ele ia entrar, ele ia beber, né? Então, assim, o bar para ele, né, por mais que ficasse na esquina da casa dele, era considerado para ele uma situação gatilho, né? Gatilho por quê? É um termo técnico que ele passar na frente do bar, ele vai beber.
Isso relacionado ao uso de substâncias não é necessariamente um ambiente físico, mas pode ser uma pessoa, uma vivência, até mesmo uma lembrança que pode engatilhar e desencadear, né, uma cadeia de ações, sentimentos que culminam aí, né, que tem no seu fim o uso da droga, da substância. Isso é uma situação gatilho, né? No tratamento, uma das coisas que a gente faz é fazer com que a pessoa identifique as situações gatilhos que ela possa ter relacionado ao uso de substâncias. Entendi. E aqui outra questão também que a Juliele nos deixou antes é se vocês têm dicas de outras possibilidades que possam substituir o uso do álcool e que também proporcionam alívio durante esses momentos de estresse, né? O que a gente pode fazer além de encher a cara quando a gente está estressado nesse período? Eu acho que muita gente está passando por isso, né? Tem dias que a gente parece que não aguenta. E aí, o que a gente faz? Não sei se a Ritelli quer comentar. Estou falando muito já. Eu não sei se ela está nos ouvindo ainda. Está escutando? Então, nossa, tá difícil. Tá difícil, mas eu tô indo. Eu vou tentar passar para o computador. Mas, assim, situações que a gente pode evitar, situações que diminuiriam a ansiedade em alguma medida. Então, observar os nossos horários, porque agora fica muito fácil a gente ficar até muito tarde no computador, no celular, né, com a luz ali todo o tempo. O outro dia a gente não tem aquela obrigação de acordar um pouco mais cedo e se organizar e sair. Então, acaba que a gente desregula um pouco isso e acaba desregulando bastante o sono, e isso acaba interferindo numa série de situações que a gente pode vir a vivenciar. Então, tentar manter uma rotina, tentar manter o sono. A atividade física, a gente sabe que está relacionada com melhora de sintomas, tanto sintomas depressivos, tem uma associação ali com sintomas ansiosos, então ajuda bastante. Questão da alimentação, né? Eu estudo um pouco, ali como eu faço, eu estudo os transtornos depressivos na Unesc, então todos os processos, tudo que vai aumentar o estresse, vai facilitar desencadear esses transtornos, né? Então tudo que diminui vai facilitar esse processo. Então, tentar situações que aliviem a ansiedade é bem importante. Ter momentos de lazer, buscar atividades que tragam prazer, de repente reencontrar alguma situação nesse sentido, algum curso, alguma coisa que gostaria de fazer e não fez, o livro que está lá para ser lido e ficou, não, o curso de pintura, enfim, situações que talvez possam aliviar um pouco mais esse momento, que seriam alternativas ao uso do álcool, né? Tens alguma outra sugestão, André? Nessa linha também, eu sou suspeito para falar da questão da atividade física, porque eu trabalho com isso, né? Então, eu vejo que a atividade física, além de promover um ganho de saúde física, também promove um ganho de saúde mental, né? Então, assim, tudo que as pessoas conseguem fazer de atividade física em casa, uma flexão, polichinelo, qualquer tipo de abdominal, qualquer tipo de atividade física ajuda também, né? E eu estou tendo uma resposta em tempos de pandemia muito positivo com relação a atividades ocupacionais manuais, assim, né? Então, assim, algumas coisas que a gente fazia talvez ali na nossa infância e que com internet isso foi deixado um pouco de lado. Mas, assim, por exemplo, jogos de tabuleiro, jogos manuais, jogos de cartas, baralho, quebra-cabeça. Então, assim, qualquer atividade que tem uma finalidade de lazer e que tem um manuseio, né? Algo manual, isso ajuda muito, né? A questão das leituras também, né? Assim, qualquer atividade também que de alguma forma nos dê algum tipo de perspectiva. Então, a Ritelli colocou ali de fazer um curso, né? É muito válido. Então, assim, fazer uma aula, depois a segunda aula, terceira aula. A questão do quebra-cabeça que eu falei, montar uma peça, depois a outra peça e ver isso num plano mais geral, assim, isso pronto. Isso tudo ajuda muito, né? A alimentação também, né? Assim, sempre fala de ter uma alimentação saudável, por mais que a gente saiba que também é muito difícil, porque os alimentos acabam também sendo uma fonte de alívio, de tensão e de prazer nesse tempo de pandemia. Também é algo para a gente tomar cuidado com isso, né?
Certo. Eu acho que aqui, né, no Instituto Federal nós temos essa preocupação também com nossos alunos, né, em relação a isso. Aqui tem uma pergunta aqui do Maurício que vai nesse sentido. Ele perguntou se existe alguma relação entre o consumo de substâncias psicoativas nos estudantes e durante o período de isolamento social. Na verdade, eu não sei, assim, de nenhum estudo agora, não sei se tu viu alguma coisa, André, assim, relacionada a esse momento, até porque as coisas estão sendo produzidas, né? O pessoal está buscando bastante, assim, então, um estudo talvez mais robusto a gente não tenha identificado. Em certa medida, talvez tenha sido algum fator de proteção para outras substâncias, em função do afastamento, talvez tenha dificultado um pouco, né? Mas de forma geral, a questão do álcool também, ele faz parte, né? Então, na verdade, esse isolamento, ele, dependendo do lugar, ele também não está tão intenso, já não está tão intenso, né? Mas eu acredito que, em seguida, já vão sair vários estudos relacionados à questão do consumo de substâncias, até porque tem sido bastante falado, né? Uhum. Eu confesso que eu também não cheguei a ver nenhum estudo específico, né, atribuindo essa relação de variáveis, assim, né, estudantes, pandemia e isolamento, né. Agora, assim, o que eu vi na clínica, assim, pacientes usuários de drogas ilícitas, né, cocaína, por exemplo, né, na situação de pandemia, eles acabaram tendo alguma crise de abstinência por consumirem ali toda a droga que eles tinham ali, toda a cocaína que eles tinham, e aí não ter onde mais comprar tal, e produzir alguma abstinência, né, e passaram a utilizar drogas, álcool e tabaco, nesse sentido, né. Agora, assim, outra coisa também com relação à pergunta aí, o que eu vejo muito, isso na parte empírica, assim, né, uma coisa, não é de nenhum estudo, uma coisa que eu vejo na clínica, é que a situação de incerteza, ela está muito associada à questão do uso das substâncias, porque situações de incerteza geram tensão, ansiedade, pode ter alguma comorbidade associada, e aí sim algum determinado consumo, né? Não somente a estudantes, tá? A população em geral. Não sei quando voltam as aulas, não sei se quando volta meu emprego, não sei se terei emprego, não sei se vou passar na matéria, não sei como vai ser a prova, não sei, né? Gera esse tipo de coisa. Não é focado aos estudantes, mas acredito que também tem muitos estudantes nessa situação de incerteza que a gente está passando. Não, penso que sim. Eu penso que esse momento que a gente está vivenciando, eu até costumo dizer, eu costumo conversar assim com os pacientes, porque eles dizem, doutora, tá todo mundo muito ruim, tá? E realmente, porque geralmente, assim, um ou outro tá ruim, mas a gente sempre tem alguém que a gente pode se ancorar um pouquinho, né? E tá um pouquinho melhor, e aí a gente vai se ajudando. Mas nesse momento que a gente está vivenciando, tá todo mundo sob muita pressão. Tudo tá muito diferente. Então, leva um tempo até que as pessoas consigam se reorganizar, apesar de ser humano ter essa capacidade, né, de adaptação muito intensa, mas leva um tempo para isso. Então, aí acaba que essas válvulas de escape se tornam frequentes, né? Então, mas, assim, realmente, assim, em relação aos adolescentes, eu não vi nada, assim, de estudos mais robustos, né, nesse momento, mas acredito, volto a dizer, assim, eu acredito que seja algo que vá aparecer e não vai demorar muito, assim, né, esses estudos em relação ao uso das substâncias. Tem sido bastante frequente, assim, esse questionamento, assim, do uso do álcool, até porque é algo que eu não preciso consultar para ter, eu não preciso da receita, eu vou ali no mercado, eu tenho acesso, tendo a idade, né, podendo comprar, então facilita bastante esse processo, mas que pode ser prejudicial ao longo do tempo. Me chamou a atenção isso, né, sobre a questão do álcool em relação a adolescentes, a jovens, né, e chama a atenção que parecem alguns aspectos que às vezes eles até entram em conflito, assim, um aspecto cultural, um aspecto legal, o aspecto da saúde, porque o uso de algumas drogas são consideradas crimes, inclusive, né, ainda que, né, tem
algumas exceções em relação à responsabilidade penal. Então, de um lado, é algo que você não pode admitir, porque quando você admite, você está admitindo que você está cometendo um crime, né? Por exemplo, fumar maconha é crime, né? Constitui crime. E aí eu acho que isso também é um desafio, talvez, para a pessoa chegar e admitir que faz uso disso, né? E também tem um aspecto cultural que, como é muito o caso do álcool, mas também é o caso da maconha, de que ela está relacionada está presente de forma forte, inclusive como uma afirmação de identidade. Eu tive um aluno uma vez que ele tinha até tatuado assim, a molécula da substância ali principal da maconha, e ele vinha às vezes para minha aula, que era de manhã cedo, sob efeito de maconha. Ele acordava, ele fumava e ia para a aula. Não era um aluno que eu podia pegar e dizer assim para ele, não, você não deve fumar, algo assim. Eu tinha uma dificuldade de dizer qualquer coisa nesse sentido, porque para ele aquilo era uma afirmação de identidade. Na época, a melhor ideia que eu tive foi falar para ele não fumar antes da aula, né? Foi só isso que eu consegui falar para ele, porque estava atrapalhando, né, a capacidade dele de se concentrar na aula. E aqui tem uma pergunta da Nayara também, que relacionada a outros tipos de drogas psicoativas, que ela fala que ela escuta muitos relatos de muitos dos alunos dela, adolescentes, né, de 15 a 18 anos, sobre o uso de medicamentos para dormir, para ansiedade e também para depressão. E o que eu posso falar para eles, de forma segura, para tentar ajudar eles a encontrarem alternativas que não façam uso de substâncias? Então, isso é algo bem importante. Aí entra numa outra questão que a gente precisa pensar. De forma geral, quando a gente fala em ampliar atendimento, tanto psiquiátrico como psicológico, e a gente trabalhar as questões da saúde mental, a gente, em alguma medida, talvez a gente passe a informação, assim, de que o sofrimento, ele não pode ser vivenciado. Tem esse aspecto. Às vezes, as coisas, a nossa vida, as dificuldades, elas realmente vão se colocar, e tem determinadas situações que a gente vai ter que enfrentar. Mas, de forma geral, a gente tem encontrado, assim, que quando as pessoas entram em contato com uma dificuldade, algumas pessoas, né, entram em contato com algumas dificuldades, elas têm bastante dificuldade de enfrentamento. E como essas substâncias trazem um alívio e rápido, como o André mesmo colocou, ao mesmo tempo que elas têm um aspecto muito positivo, elas também trazem uma falsa sensação de organização das situações, né? Porque daí eu alivio um pouco a minha ansiedade e eu acabo deixando, talvez, o meu problema para um pouquinho depois e aprendo, de certa forma, a lidar com as coisas dessa forma. Então, isso é um aspecto que eu queria trazer. Às vezes as coisas realmente são um pouco mais difíceis e, numa certa medida, a gente precisa passar por elas, isso faz parte do amadurecimento, e que a gente vai ter que enfrentar e vamos adiante. Se a gente tiver alguma dificuldade, vamos buscar auxílio e que as coisas vão se organizar. Esse é um ponto. Mas o outro ponto é que a gente está falando, às vezes, de situações realmente de transtornos já instalados. E isso a gente tem visto com muita frequência o aumento, tanto na infância quanto na adolescência. Eu não trabalho diretamente, eu faço psiquiatria geral, né, eu não faço só psiquiatria da infância e da adolescência, eu não tenho a subespecialidade, né, que se faz depois da formação, mas mesmo no meu consultório tem aparecido muito. E muitas vezes, nesse primeiro momento, a gente encaminha para o tratamento psicoterápico, né, recorre ao colega lá, psicólogo, e olha, preciso do auxílio aqui e vamos buscar. Mas muitas vezes a gente não consegue fazer isso já no primeiro ou no segundo atendimento, em função da gravidade dos sintomas. Isso a gente tem percebido bastante, assim, eu tenho percebido bastante dentro do meu ambiente, né? Então, às vezes eu vejo que é uma situação também tão grave, né, tão agravada, que só psicoterapia também não vai dar conta, né? É necessário a questão da medicação, né? Sim. Tem uma frase bem né, comum, assim, a diferença entre a droga e o remédio é a dosagem, né? Então, a gente vai ver isso também. Às vezes o jovem, ele utiliza da medicação como um primeiro recurso, até como um ato, assim, de desespero, de pedido de socorro, né? Eu costumo dizer assim, não é a medicação que é ruim, né? A medicação, ela é muito boa. Agora, se bem prescrita, um profissional capacitado para isso, né?
Tem muita gente que pega remédio do vizinho, eu vou tomar um remédio ali porque minha colega de sala tá tomando e ela me deu uma aqui para ver, né? Então, assim, a gente não pode, né, a gente tem que sempre lembrar, as medicações psicotrópicas, elas demoram um pouco para fazer efeito, né, Ritério? Depende da medicação, às vezes 15, 20, um mês para começar a fazer efeito, então, e não é uma medicação também que se tira de um dia para o outro, né, eu vou tomar segunda, terça, já não vou tomar, não é por aí. Então, assim, a gente sempre orienta para que os jovens, alunos, tomem muito cuidado com essas atitudes, assim, porque podem, se forem tomadas de uma forma não muito bem pensadas, elas podem causar mais malefícios do que benefícios, né? Acho que respondendo a questão da professora aí, né, Fernando, acho que vai muito nesse intuito pedagógico, assim, de orientação dos alunos mesmo, sabe? E geralmente os alunos não vão falar isso em casa também, né? Falam o professor, né? O professor que tem essa informação primeiro, né? Que recebe, né? Eu percebo muito isso, assim, percebo muitas dúvidas dos professores, como lidar com essa situação, porque nessa fase da adolescência é muito comum, e faz parte até do desenvolvimento, esse certo afastamento da família, né, e aproximação do grupo. Então, como é comum que às vezes o professor receba queixa, às vezes não diretamente, mas às vezes do próprio grupo, os outros alunos vêm e comentam, olha, fulano não está bem, a menina não está bem, enfim, né, e chega, e aí como lidar, né, como perceber, como atuar numa situação como essa. E acho que essa questão também que o André colocou ali do amigo que usa, da vizinha que usa, da mãe que usa a medicação, e aí eu vou usar também. E não é bem assim, porque o antidepressivo, como bem colocado, assim, o antidepressivo mesmo, quando a gente inicia o tratamento, ele demora um tempo para fazer efeito. Ele não vai funcionar de um dia para o outro, ele demora. Diferente, por exemplo, desses tarjas pretas, né, do benzodiazepínico ali, que vai ter uma resposta mais rápida. E aí, ele, no primeiro momento, a gente pode utilizar. Não que não possa depois, ele pode, mas depois ele já não vai ter mais o seu objetivo se o antidepressivo está funcionando bem. Ele não tem por que estar ali, não tem por que se manter. Então, aquelas situações das pessoas que ficam a vida inteira tomando, né, o seu diazepam, o seu clonazepam, eu já estou lidando com uma dependência. A gente já não consegue tirar. E é comum isso, assim, chegar no consultório e dizer... Não, esse aqui não dá para mexer, doutora. Não inventa que não dá para mexer nessa medicação aqui, que não dá para mexer, só que a gente tem que ter uma outra abordagem, a gente tem que entender o que é que está acontecendo aqui, né? E ali eu penso que é complicado a gente escutar isso da professora e ver assim, olha, os alunos já estão usando. Por que estão usando? Né? Entender, sabe? Foi consulta, está em acompanhamento com psicólogo, está em acompanhamento lá com o psiquiatra, tá fazendo tratamento, não, tá usando porque fulano deu, ou é da mãe, ou é... Então, esse diagnóstico é importante, eu acho que isso faz parte, talvez, da ação do professor, né, de entender esse processo e dizer, olha, aqui, essa seara aqui é complicada, né, aqui a gente vai ter que buscar, de repente, um outro auxílio, porque, realmente, a gente está lidando também com um cérebro em desenvolvimento, que ele não está completamente maturado, né, então os efeitos são diferentes, às vezes a quantidade de medicação tem que ser maior, tem uma série de situações aqui que é diferente, né, muito diferente em relação ao cérebro do adulto e ao cérebro da criança também. Então, tudo isso precisa ser bastante avaliado. Uhum. Muitas vezes a desinformação, né, desinformação do jovem, né, da família, né, isso pode acabar agravando. Acho que por isso que essas atividades, como vocês estão propondo do IFSC, essa live, ela é tão salutar, assim, dessa forma, né? De orientar e de informar. Acho que é uma iniciativa muito bacana nesse sentido, né? Eu penso que sim também. Eu estava ouvindo vocês aí sobre essa questão, né, da automedicação, né? Isso é muito comum, a pessoa, às vezes, tem alguém na família que ela está fazendo um acompanhamento médico adequado, ela tem uma receita médica, ela tem um acesso a algum medicamento, e acaba distribuindo para toda a família, né? Ou você consegue com a mãe, consegue com alguém. Isso é muito comum, vocês veem muito relato disso? Muito.
infelizmente, né? Ó, da minha parte também, muito relato, e inclusive, assim, com relatos de substituição, né? Por exemplo, Sim. pessoas parando de fazer terapia porque começaram a tomar remédio, ou então o oposto também, né? Parando de tomar remédio para começar a fazer a psicoterapia. E grande parte da prevalência das pesquisas está exatamente no fato de que a associação dos dois aí, que é o mais profícuo aí, e a gente tem tido os melhores resultados a nível de tratamento, né? Medicação psicotrópica e psicoterapia associada, né? É bem isso, a parceria do tratamento. Eu costumo dizer assim, a medicação ela vai auxiliar bastante, vai interagir, vai intervir no processo neuronal, a gente vai fazer um tratamento, um período em que vai ser tratado, mas tu vais para a psicoterapia. Meus pacientes falam muito, sabem muito disso, assim, não, tu tens que tratar, porque a gente tem que descobrir o que é que está acontecendo, e como lidar com todas essas dificuldades? Da onde que surgiu isso tudo? Né? Bom, tem a questão genética, mas tem toda uma questão ambiental, tem aquelas situações que a pessoa vive repetindo e se questionando, por que eu repito? Vamos discutir em psicoterapia, porque senão a vida é um eterno apagar incêndios, né, André? Aí complica, piora. Então, eu vejo assim, isso os estudos trazem, e na prática clínica é bem isso, né? A gente diz assim, é comum eu escutar assim, não, mas consultório de psiquiatra não tem alta, né? O paciente entrou ali e nunca mais vai sair, né? E, na verdade, não é bem assim, sabe? Quanto mais a gente consegue ter isso, o engajamento do paciente, né? Explicando todo o processo, como é que vai acontecer, e essa parceria com os colegas psicólogos, eu tenho, assim, tem vários colegas aqui em Araranguá que eu trabalho, assim, Araranguá, Criciúma, então eu tenho uma resposta excelente, assim, excelente mesmo. Então é importante isso. E essa percepção, assim, olha, o remédio, ele é pensado, a gente tem uma série de opções de medicamentos, várias medicações, mas, assim, a gente tem que entender que não é porque todos os antidepressivos são para depressão, ok, mas cada pessoa tem uma característica, daqui a pouco está desenvolvendo o transtorno numa determinada medida, com determinados sintomas, e aí vai ser essa medicação ideal, essa aqui não vai ser, a dose para eu costumo dizer que cada organismo é um organismo. Então, não existe, não tem como a gente fazer isso, assim, o remédio que é da minha vizinha, nossa, funcionou, foi excelente para ela, vai ser excelente para mim. Não, isso é perigoso. Né? E dentre todos os perigos que a gente tem, um deles é a da dependência química. Sim. Né? Um deles é o da dependência química, que daqui a pouco eu vou ter um problema de não conseguir mais parar de usar algumas determinadas medicações. Os antidepressivos, de forma geral, assim, eles não causam isso, né? Os que causam mais são os benzodiazepínicos, isso na prática clínica, né? No dia a dia. Às vezes as pessoas elas estão com uma situação tão degradada, assim, né, do ponto de vista subjetivo, ou então, assim, com tantas incertezas, né, que a medicação, ela é o mais adequado, inicialmente, ali, né, e uma certa continuidade também. Mas a gente também fala, assim, o remédio não faz escolha para ninguém, né? Então, e isso é uma questão muito de terapia. Então, às vezes a pessoa que ela está usando algum tipo de substância, ela está tão perdida em si, ela está tão desorientada, ou então com algum foco tão deturpado, que a gente precisa intervir nisso, né? É por isso que a gente bate nessa tecla, assim. Eu vejo que uma das piores coisas que podem acontecer é a pessoa, o sujeito, ele tá precisando de ajuda e se calar, assim, de alguma forma não recorrer a alguém, né? Se tem um aluno, assim, que ele fala para o professor, já é um primeiro passo sensacional, assim, incrível, sinal que ele tá conseguindo falar e ele tá direcionando isso para alguém, né? Porque tem muita gente que acaba sofrendo calado, e a gente também fica até de mãos atadas sem conseguir intervir, né? A gente não pode deixar de lembrar que muitas vezes a maioria desses usos de drogas, assim, não é um uso social, né? Não é uma droga social, álcool, tabaco, por exemplo, cafeína, né? Mas existem as drogas que as pessoas usam e a gente não sabe, e a pessoa sofre, tem um risco, e a gente só vai saber quando acontece alguma coisa de pior, né?
de mais grave, exatamente, né? Aí a gente está falando de alguma questão de prisão, alguma overdose, alguma questão mais séria, um acidente, que coloca em risco a vida e a integridade de quem está usando. A gente não quer chegar nesse ponto, né? Acho que é uma fala preventiva nesse sentido. Acho que é bem isso, assim, quando surgiu a ideia da live, a gente até conversou um pouco sobre como que seria, né, essa abordagem, na verdade, Fernanda, a ideia é mostrar, bom, se complicar muito, vai acabar lá com o psicólogo, vai acabar com o psiquiatra, e talvez tenha outras situações que possam acontecer no futuro, até questões enfim, de justiça e tudo mais, a pessoa de repente vai ter que até responder por alguma questão dos seus atos, mas isso tudo é o extremo, né? Isso é o que a gente fala, olha, tenha cuidado, porque na minha prática clínica, quando eu vejo o paciente que vou usar o exemplo da maconha, que até tu trouxesse, assim, vou tomar liberdade de falar, porque tu trouxesse a reação do teu aluno, várias discussões, assim, tem problema, não tem problema o uso, assim. Para mim, é extremamente difícil dizer que ok, porque quando o paciente chega para mim, ele chega psicótico, ele chega muito complicado, em alguma medida, precisando ou de internação, ou com muita função em casa, um prejuízo importante na vida dele. Então, é muito difícil eu dizer assim, não, né, não tem... não teria grandes problemas e tudo mais. É a mesma questão o álcool. Cuidado, a gente precisa ter cuidado. O benzodiazepínico, eu prescrevo o benzodiazepínico, mas eu sempre digo para o paciente, tenha cuidado, é para usar, é um socorro, é uma medicação que vai ajudar, mas não é tratamento. Isso aqui não é o nosso ponto inicial. Então, quanto mais conhecimento a gente tiver em relação a isso, nós tivermos em relação a isso, eu acho que maior vai ser a nossa capacidade de proteger os alunos, as pessoas as crianças, os adolescentes, e a nós mesmos, né, em certa medida, porque, essa questão da gente falar em relação ao álcool, eu tenho certeza que algumas pessoas talvez tenham ficado pensando, né, tenham pensado, será que eu não estou usando um pouquinho a mais, se escutaram agora, né, será que eu não estou usando um pouquinho a mais, será que não está? E aí, eu tendo essa percepção, eu talvez consiga evitar um problema futuro. Eu acho que esse aspecto é muito importante, porque na prática clínica é dolorido, é um tratamento difícil, assim, né? É difícil mesmo, como tu disseste, é difícil uma pessoa chegar e contar e dizer, e daqui a pouco tem toda a questão do estigma, da vergonha, de não entender o que está acontecendo, é complicado. Sim. Ritelli, eu fiquei admirado aqui com como você consegue falar fácil essa palavra aqui, que eu tive que digitar no Google para ver como é que era. Benzodiazepínico, né? Benzodiazepínico. Muitos anos falando. 8 anos treinando benzodiazepínico. O que são os benzodiazepínicos mesmo? São esses medicamentos para ansiedade, são os tarja preta, que os pacientes costumam dizer, que são receitados com o receituário azul, né? Então, são o clonazepam, o diazepam, bromazepam, são os PANs, né? São esses, e eles eles trabalham um determinado receptorzinho que trabalha muito bem a ansiedade. E aí ele tem uma resposta bem rápida. Clonazepam é o famoso Rivotril, né? Isso. Certo. E né, que eu ouço muito, né, que muitos alunos tomam mesmo esses medicamentos. Então, assim, a gente já é 8 horas e 5 minutos, né, então a gente tinha programado 1 hora aí de live, a gente já passou um pouquinho. Né, então, assim, para encerrar essa nossa conversa, que eu acho que está sendo muito legal, né, até eu vi que a Juliele comentou que gostou de uma frase que você disse, que o remédio não faz escolha por ninguém, aprende a lidar com os problemas da vida, ampliar autoconhecimento e aprender a fazer as melhores escolhas é importante e fica a cargo da psicoterapia. E eu acho que nesse sentido não há por que também associar, né, a busca de psicoterapia, a busca, né, de medicação, psiquiatra, como algo negativo para a pessoa, né? Eu vejo ainda que tem muitas pessoas que têm muita resistência a buscar isso, né? Tem preconceito, tem umas questões culturais,
né? E aí, isso eu ia perguntar para vocês, então, para a gente encerrar, o que uma pessoa pode fazer se ela percebe que ela está fazendo o abuso, né, de uma substância e ela está com dificuldade de conseguir se controlar, de conseguir intervir sobre a sua própria vontade, né, ou se você conhece alguém, né, próximo a você que está, você percebe que ela está fazendo um uso abusivo de alguma substância, né? Como é que ela pode buscar ajuda? O que vocês recomendam? O que vocês conhecem em relação a isso? Quais são as opções? Muito bem. Deixa a dama falarem primeiro, né? Vamos ser educados. Então, assim, acho que a primeira situação, assim, se eu percebi, porque às vezes, essas duas situações que tu colocaste são bem importantes. Uma é a autopercepção e a outra é alguém próximo ali perceber, né? Algum familiar identificar isso. Então, buscar ajuda. Acho que esse é o ponto principal. Às vezes, chegar no psiquiatra de saída, assim, é meio complicado, né? Como tu dissesse, assim, tem um pouco... Ainda nós trabalhamos com a questão do preconceito, mas com o tempo a gente vai entendendo que depressão, ansiedade, transtorno bipolar, esquizofrenia são doenças tanto quanto um diabetes mellitus, tanto quanto uma hipertensão, sabe? É tratamento e, enfim, né? E aí entra a questão da psicoterapia junto para tratar, como parte do tratamento. Então, esse buscar, em algumas cidades, por exemplo, aqui em Araranguá a gente tem o serviço, no caso da dependência química, tem um ambulatório, pode-se buscar ali, é um serviço que vem sendo bem organizado, assim, ao longo do tempo, eu tenho colegas que trabalham ali, trabalham muito bem, então, existe essa possibilidade, mas a própria rede pode ser buscada, porque não necessariamente eu preciso já do especialista, o clínico geral pode nos auxiliar em alguma medida, isso na parte médica, né, mas o acompanhamento com o psicólogo, isso é extremamente importante, e dentro da escola, pensando nessa forma, né, buscar auxílio ali, de repente, do teu professor, de repente, do psicólogo da escola, alguém que tu tenhas confiança, né, que tu possa trocar ter essa troca e trazer essa situação, essa preocupação, né, é importante. Porque muitas vezes o fato de conversar também alivia, né? O fato de ter essa troca já alivia bastante. Fernanda, eu vejo que você toca num ponto que é até estranho falar disso, né? Assim, mas ainda tem pessoas que têm preconceito em procurar um psicólogo, um psiquiatra, né? A gente ainda escuta aquela frase assim, psicólogo é coisa de louco, né? Coisa de doido, o que eu vou fazer, né? E aí eu falo assim, nós da área psi é coisa de louco também, né? Também, mas não é só pessoas psicóticas que nos frequentam, né? Então, assim, você não necessariamente pode ser louco, mas você vá num psicólogo, vá num psiquiatra e a tua vida vai melhorar muito em função disso. Então, eu vejo que esse procurar ajuda, né, mais que não seja diretamente para nós, um professor, um familiar, um colega, isso é um passo muito importante, né? E um segundo passo aí é procurar um profissional capacitado. Então, eu sei que tem muita gente escutando essa live que talvez tenha se reconhecido aí em alguma coisa que a gente falou, ou que se identificou, que tem algum parente, o pai, a mãe, ou algum amigo, um colega de sala, né, que nesse sentido. Então, orientar essa pessoa a procurar ajuda de alguém que seja qualificado para ajudar de fato, para fazer um tratamento de fato a isso, né. Acho que vocês têm um recurso muito legal aí também, no IFSC aí também, todo um aparato bacana disso, e as pessoas vão saber encaminhar, né, vocês, os alunos acadêmicos, em caso dessa necessidade. Agora, falem, gente, eu peço isso muito para vocês, peçam ajuda, não é vergonha a gente pedir ajuda, né? Às vezes o pessoal mais novo assim acha que a gente também, por ter um estudo, um diploma, a gente também tem dificuldade, a gente também, quando precisa, procura ajuda. Então, acho muito legal a gente falar isso, porque ninguém sabe de tudo, a gente não é soberano, como eu falei, então procurem ajuda. Acho que é a melhor forma da gente lidar com essa situação. Sofrer calado é amplificar esse sofrimento, tá? Uhum.
Bem. Perfeito. Ó, muito obrigado aí pelas palavras de vocês. Foi fantástico. Eu acho que esse alerta final de vocês realmente foi bem importante. Me pareceu assim muito, acho que muito frutífero para muitas pessoas que estão acompanhando, né? Até aqui os comentários são bem positivos. Eu costumo recomendar, inclusive, com frequência para alunos, quando às vezes eles vêm conversar comigo, né, e outros professores também fazem isso, que eles busquem justamente esse tipo de amparo, né, amparo médico, busquem fazer terapia, assim como a gente faz, né, por exemplo, é como eu vou no cardiologista, eu faço medicação controlada, né, porque eu tenho hipertensão, né, e as pessoas não veem isso, né, como uma coisa assim, nossa, você está indo no cardiologista, né, mas parece que tem um estigma, assim, nossa, vai no psiquiatra, né, é uma coisa que ainda tem uma ideia assim, né, e não é porque você não vai que você está melhor do que se você estivesse indo, né. Retelli, você comentou ali sobre o ambulatório, Araranguá tem, eu até fiquei sabendo há pouco tempo que existia isso, que é ambulatório de álcool e outras drogas, né, tá ligado? Secretaria de Saúde do município, né, também é um instrumento aí que as pessoas podem recorrer, que é do sistema público aí de saúde. Eu faço aqui as palavras aqui também da Juliele, que deixou os parabéns para vocês, né, que também achou muito relevante essas orientações, né, concordo com a Juliele, agradeço bastante, eu vou liberar vocês aí, porque eu sei que vocês têm outros compromissos também, né, vocês vão seguir trabalhando, e muito obrigado mesmo pela participação de vocês, tá bom, gente? Uma ótima noite, muito obrigado aí também quem ficou nos acompanhando, assistindo também, né? E é isso, gente, até a próxima conversa, e foi um prazer conversar com vocês aí. Agradeço muito a oportunidade, né, quero também parabenizar o IFSC pela iniciativa, acho fantástico, assim, a possibilidade dos alunos, todos os serviços que são oferecidos, é uma escola de excelência e que está aberta, né, e com profissionais que são excelentes, então, assim, sou suspeita, né, meu marido trabalha no IFSC, mas conheço muito o pessoal também, eu sei da dedicação dos professores, dos técnicos, esse trabalho todo que é feito aqui, né, então, assim, são pessoas, assim, que eu realmente admiro muito, parabéns pela iniciativa. Bom, eu vou agradecer, obrigado, agradecer também a minha colega psicóloga também pelo convite, né, da mesa, o Fernando, a Ritelli, que está com vocês aqui hoje à noite. Eu sou de Mineiro, mas falo de Chapecó, não conheço a cidade. Falei com ela que iria aceitar a live com a condição de um dia estar aí presencialmente com vocês. Uma pequena chantagem emocional aí, mas é uma honra estar podendo aqui falar com vocês, tá, Fernando, Ritelli? Obrigado mesmo pela oportunidade e eu espero muito que vocês tenham gostado. E, assim, eu estou à disposição, que vocês precisarem, mesmo longe, mas estamos aí, tá bom? Obrigado, certo, gente. Obrigado pela oportunidade. Certo. Muito obrigado de novo. E aproveite, né, quem são nossos alunos, que temos a Juliele no campus também aí, que vocês podem vir conversar, né? Aproveite que tem esse suporte aí no nosso campus. Né? Nossa, excelente psicóloga. Valeu, gente. Boa noite. Um abração. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Um abraço. Beijo para vocês.